Muitas vezes ela é confundida com má alfabetização, desatenção e até com baixa inteligência. Dislexia é o tema do Saúde em Prática de hoje. Conheça mais sobre esse transtorno que afeta a aprendizagem, agora no Saúde em Prática. E para nos esclarecer sobre dislexia, recebemos a fonoaudióloga Maíse Sartori dos Santos. Maíse, obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. Bom, para a gente entender, conversar um pouquinho mais agora sobre a dislexia, muita gente já se deparou com os seus sinais, mas não sabem que eles estão associados a esta doença. Explica para a gente o que é a dislexia, afinal de contas. Tá certo. Bom, é assim, a dislexia, as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças, né? Na verdade, é uma dificuldade, é uma das causas da dificuldade de aprendizagem. Então, a dislexia é um transtorno de aprendizagem específico de leitura e escrita, que consequentemente vai afetar a escrita também, né? Então, é comum que as pessoas acreditem que quem tem a dislexia não vai aprender a ler, não vai aprender a escrever, mas não é bem assim, né? À medida que a pessoa consiga, né, a criança, se a mãe, a família, geralmente é a escola, né, que é mais fácil, detecta alguns sinais lá na educação infantil. Então, uma criança que assim tem um pouco de dificuldade de compreender o que é falado, tem um pouco de dificuldade de pronunciar corretamente as palavras, ou troca, né, sílabas na hora de falar, inverte algumas sílabas na fala mesmo, né? Tem dificuldade de memorizar rima, musiquinhas, poemazinhos, que são comuns, né, parlendas, que são comuns nessa fase na educação infantil, já é um indício, né? Mas as pessoas acreditam que não, que é falta de estimulação, ou que é assim mesmo, tal. E o tempo vai passando, né? E aí a criança chega na alfabetização, é que as coisas ficam mais difíceis. Por isso que a gente fala que é um distúrbio específico de leitura, porque a dificuldade está justamente nisso, no indivíduo aprender a ler. Então, na verdade, Juliana, é muito fácil aprender a ler e escrever, né? Todos nós já aprendemos a ler e escrever e é muito fácil. Para algumas crianças isso não é fácil, é muito complicado. E um dos motivos dessa complicação, dessa dificuldade é a dislexia. Tem outras, né? Fatores emocionais, o TDAH, né? A hiperatividade, a desatenção, deficiências intelectuais, né? Enfim, tem vários problemas que podem, né, levar a uma dificuldade de aprendizagem. E um deles é a dislexia. Bom, então, como você disse agora há pouco, os primeiros sinais deste distúrbio vai aparecer então quando essa criança começar a ir à escola, começar a se alfabetizar mesmo. Isso, o problema fica mais acentuado nessa fase, né? Porque é justamente a hora que ela entra em contato com o símbolo, né, gráfico, com a letra, é que ela vai ter a dificuldade. Mas se o professor ou a família for assim bastante atento, tiver algum conhecimento, né? Os professores hoje têm bastante capacitação. Então, eles têm condições de identificar a criança de 3, 4, 5 anos que alguma coisa não está bem, né? E já procurar ou o auxílio de um fonoaudiólogo, ou a professora pode assim estimular mais essa criança a nível fonológico, né? Ou seja, dos sons da fala, porque a partir daí é que ela vai aprender a ler depois. Agora, Maíse, como que é feito o diagnóstico da dislexia? Então, o diagnóstico é clínico, né? Não existe assim, eu vou ao médico, vou fazer um exame, né? Muitas vezes, muitas não, algumas vezes a criança vai para o neurologista ou para um pediatra. E aí se faz sim alguns exames, né? Mas vai se descartando alguns outros problemas. Mas quem faz o diagnóstico mesmo, Juliana, é uma equipe multidisciplinar, né? Então, é o fonoaudiólogo, é o psicólogo, neuropsicólogo, psicopedagogo, um neurologista, né? Enfim, são profissionais que vão aplicar testes, né? Vão fazer as suas avaliações de acordo com a área, voltados, né, para a aprendizagem, para a leitura, para a escrita, para a linguagem em si, e se chega a um diagnóstico. Para a gente caracterizar uma dislexia, o indivíduo tem que ter uma inteligência normal, né, na média ou acima da média, e ter frequentado a escola, ter tido um bom
estímulo, não é nível de letramento, né, de alfabetização e tudo mais. Então, se essa criança for novinha, nós a caracterizamos como sendo uma criança de risco para o distúrbio. Né? Isso não quer dizer que não possa ser trabalhado, muito pelo contrário, né? Quanto mais cedo a gente identificar alguns sinais e acreditar que isso possa ser realmente uma dificuldade que está mostrando um sinal de dislexia, nós temos que intervir. E já começa o tratamento a combater esse distúrbio. Exatamente, né? Com orientação à família, à escola, né? E com o trabalho em si com a criança mesmo. E aí a gente percebe que quanto mais cedo a criança é identificada, né, é diagnosticada ou ainda não é diagnosticada, mas a gente tem uma certa suspeita, vamos dizer assim, ela vai se beneficiar muito mais. Então, quando ela chegar na idade adulta, as dificuldades que ela tem pode ter sido minimizada ou ela pode até, assim, ter aprendido a lidar com essas dificuldades. Então, ela se adapta de uma forma melhor. Bacana. Agora, quais as dificuldades que um disléxico enfrenta no dia a dia? Quando a professora ensina ou a mãe ensina as letras do alfabeto, por exemplo, aprende as letras do alfabeto e depois qual é o segundo passo? É juntar essas letras e formar palavras, né? Na criança com dislexia, isso fica um pouco difícil, porque essa percepção do som, sabe, de que uma letra tem um som, os sons são a palavra é dividida em sílabas, palavras começam com um som, terminam com outro, que é essa consciência fonológica, é difícil para eles têm dificuldade, é comprometido, essa região, essa habilidade, né, é comprometida. E aí, não só isso, por exemplo, memória. A memória da criança disléxica, muitas vezes, está bem prejudicada. E aí ela não consegue gravar qual que é a posição, né, da sílaba, qual que vem primeiro, qual que vem depois, qual é o som que representa aquela letra. Por isso que muitas vezes ela tem dificuldade em lembrar como que se escreve casa, por exemplo, né? Ou uma outra palavra que tem um som diferente da letra que ela está aprendendo, porque ela tem dificuldade de memorização, tá? Uma outra coisa que a gente pode pensar nessa criança é que ela vai ter também dificuldade de percepção auditiva e visual. Então pode ser as duas, como pode ser só visual ou só auditiva. Então, de perceber figura fundo, né? Então nós estamos conversando aqui, está tranquilo, mas suponhamos que aqui tivesse muitas pessoas falando ao mesmo tempo e você teria que distinguir, né, a figura fundo, discriminar a minha voz, separar daquilo que outras pessoas estão falando, né? Então, se eu não consigo fazer isso, isso vai me causar um prejuízo, né? Isso pode acontecer também a nível visual. Então, eu tenho muitos estímulos, muitas letras, e eu tenho dificuldade de discriminar que letra, qual a posição que ela está, se ela vai para cima ou para baixo, por exemplo, um D, né, ou um P. Né? Então, essas dificuldades que a criança com dislexia tem, vai dificultando todo esse aprendizado dela. Legal, Maísa. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós continuamos este assunto, a dislexia. E tem também estreia aqui no nosso programa, então não saia daí. Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje falando sobre dislexia. Aqui conosco está a fonoaudióloga Maíse Sartori dos Santos. Maíse, quais as possíveis causas para o surgimento da dislexia? A dislexia é um transtorno, né, de aprendizagem, como a gente falou, que tem um fator neurobiológico. Então, eu posso transmitir isso para o meu filho, né? Quem tem uma dislexia, pela genética, vai transmitir isso para o filho. Não necessariamente ou quase sempre isso vai acontecer? Como é genético, a alteração estará no filho, né? Mas muitas vezes, como é um transtorno, ele existe, está lá no cérebro, né? A dificuldade em desenvolver algumas habilidades existe, né? Mas, dependendo da estimulação que a criança tiver, o meio familiar, a escola, ou da carga genética também que essa criança recebeu, isso vai ser desenvolvido ou não, de uma forma assim acentuada ou mais branda. Isso não quer dizer que ele deixe de ser
entendeu? Mas muitas vezes não se desenvolve de uma forma assim tão evidente que cause problemas, né, acentuados e faça com que se chegue a um diagnóstico. Pode ser que uma pessoa chegue à idade adulta sendo disléxica, mas as dificuldades não foram tão fortes e ela conseguiu, né, avançar na sua aprendizagem, chegar a uma idade adulta tendo uma profissão, sendo uma pessoa bastante bem-sucedida, né, e não ter sido identificado. Então ela pode persistir mesmo na fase adulta? Persiste porque não é uma doença para ter cura, né? Então as doenças têm cura, você toma um medicamento e a maioria das vezes isso é sanado. No caso de um transtorno, assim não. Então, algumas regiões do cérebro são alteradas, né? E com isso a dificuldade aparece. Então, na leitura, na escrita, nas regras ortográficas, isso pode persistir para a vida toda. Quanto mais cedo, né, é identificado, como nós falamos anteriormente, mais facilidade nós vamos ter de trabalhar com isso, de dar condições para essa criança de vencer essas dificuldades. Agora a gente vai conhecer um rapaz que supera dia a dia as dificuldades da dislexia. Vamos ver. Bom, eu descobri que eu tinha dislexia foi meio tardiamente, né? Geralmente as crianças, as pessoas descobrem na idade mais nova, quando está começando a ser alfabetizada. O meu, acho que como eu consegui passando de anos, os anos na escola, né, passando as séries e tal, eu fui descobrir, eu já tinha 19 e 20 anos. Uma professora de literatura que também era pedagoga e psicóloga, foi a sorte que juntou, que viu uma redação minha e ela chegou a perguntar pro meu professor lá, perguntou se eu era um aluno estrangeiro, porque ela falou assim, olha, o argumento dele é bom, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão é ótimo, mas o português dele é sofrível, parece que é um estrangeiro escrevendo, alguém não alfabetizado. Assim. O meu problema, principalmente, é inversão de números, inversão de letras. Então, assim, eu não chego a trocar uma palavra inteira, mas às vezes eu troco letras dentro da palavra. Durante toda a minha escola eu fui cobrado, você é um cara desatento, até fazem teste de déficit de atenção, essas coisas. Mas na verdade não, por mais que você olhe, leia, releia ou refaça as contas, você acredita que ele dá certo. O problema é isso, a cabeça, o cérebro dá uma enganada em você e não tem como você achar que não. Por exemplo, eu sou músico, isso nunca afetou, talvez ajude alguma coisa na música, tocar alguma coisa diferente, mas eu fiz tratamento e você tem que fazer o resto da vida. São exercícios e práticas para reforçar a memorização, mas a memorização mais profunda. Do que, sei lá, uma pessoa comum precisaria, sabe? Um pouquinho as pessoas já decoram. Não, eu preciso decorar muito para evitar essa troca. Tem que ficar bem firme na minha cabeça. Eu já melhorei demais, assim, diminuiu muito a incidência de erros. Mas eu ainda, principalmente para as coisas mais fortes, assim, eu procuro uma ajuda profissional. Um revisor, alguém que entenda de gramática, né? Para essas coisas é bom fazer mesmo. Porque não dá pra você pôr no canhoto assim, releve, sou disléxico, não tem como. Eu acabei fazendo a graduação, fiz mestrado e agora eu dou aula também, que é uma coisa que me dá muito prazer, assim. É legal ter esse contato com os alunos. Às vezes ainda eu tô falando alguma coisa, escrevendo na lousa, escreve uma coisa errada, os alunos tiram o sarro e tal. Mas eles sabem que eu tenho isso, é uma coisa bacana. Eu acho que o caso do Fernando é um bom caso de superação, né? Um bom exemplo. Agora, mas pelo que ele disse, ele aparenta ter uma dislexia um pouco mais branda. Existem casos que a pessoa, de repente, não consegue prosseguir com os estudos por causa da dislexia? Existe sim, né? Existe, mas está mais relacionado, Juliana, assim, ao diagnóstico tardio, né? Ou então nunca foi diagnosticado, né? E a gente vê que é muito comum nas escolas, ainda hoje, né? Isso bem menos, mas ainda acontece, das crianças serem tidas como preguiçosas, né? Insolente muitas vezes, porque elas se recusam a fazer determinadas atividades que são propostas, né? Ou então são tidas como hiperativas, burras, né? Às vezes até confundem mesmo, achando que a criança não tem a capacidade para aprender. Ela tem capacidade, né? Mas ela tem dificuldades que precisam ser identificadas e com isso trabalhadas. Se ela for trabalhada, a tendência é de melhorar, mas muitas vezes isso não é identificado. E aí acaba perdendo o ano, né? Ou não perde, vai passando, mas os conteúdos vão ficando, né? Acontece muito das crianças
saírem da escola, porque elas desistem, né? Então, ela não consegue aprender, ninguém entende o que acontece com ela e elas acabam desistindo. Por isso é importante também o acompanhamento, acho que psicológico nesses casos, né, doutora? É muito importante mesmo, porque são crianças, imagine, olha, é uma criança que, ou um adolescente, um adulto, que ele percebe a capacidade que tem. Ele raciocina, ele tem muitas habilidades, ele é capaz, no caso, né, dessa entrevista, desse rapaz. Ele é músico, ele tem uma capacidade muito boa, uma percepção auditiva boa, né? E como que tem dificuldade em escrever, em trocar uma letra, né? Ter dificuldade em organizar o pensamento através da escrita, né? Então, como isso? Isso gera, muitas vezes, uma frustração na pessoa e uma autoestima muito rebaixada. Então, o psicólogo é fundamental, né? Para trabalhar esse aspecto. Legal, Maíse. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo. E será que há tratamentos para amenizar os sinais da dislexia? É o que você confere já já no Saúde em Prática. Saúde em Prática está de volta. Aqui conosco está a fonoaudióloga Maíse Sartori dos Santos, nos esclarecendo sobre a dislexia. E hoje é dia de estreia no Saúde em Prática. Você vai acompanhar agora os anseios, medos e relatos de uma mãe em sua primeira gravidez. Começa agora a série Bebê à Vista. Faz tempo que não tem criança na família. Eu tenho um irmãozinho mais novo, que está com 8 anos, mas fora disso não teve mais. Então é o primeiro netinho, assim, da minha avó, primeiro bisneto depois de muito tempo. Então tá todo mundo louco. Eu descobri que estava grávida porque atrasou a minha menstruação, atrasou 3 dias. E foi antes de um feriado, a gente ia para um churrasco, tomar cervejinha. Eu falei, melhor fazer um teste. Aí eu comprei um teste de farmácia à noite. E falei, melhor fazer, dizem que é melhor com o primeiro xixi da manhã, primeira urina. Daí eu acordei 5h30 da manhã, morrendo de vontade de ir no banheiro. Falei, vou ter que fazer agora. Aí fiz. Aí com 1 minuto já apareceu outra linha. Aí eu fiquei parada assim, eu não achei que eu tava grávida, porque eu não tava sentindo nada. Eu fiz porque atrasou um pouquinho. Aí eu fui pra cama, acordei o João. Falei, amor, acho que eu tô grávida. Ele, não, vai descer. Eu falei, não, eu fiz o teste, deu. A gravidez foi planejada, mas me pegou de surpresa porque foi muito rápido. Eu tomei anticoncepcional quase 15 anos da minha vida. E eu parei de tomar anticoncepcional em abril, mas a gente ainda continuou se prevenindo. A gente começou a tentar em maio e eu já engravidei em junho, então foi no primeiro mês praticamente. Então foi planejado, mas me pegou de surpresa. O planejamento da gestação ele é fundamental para diminuir os riscos do aparecimento de doenças durante a gestação. A mulher, quando decide pela gestação, junto com o marido, procura um médico antes de deixar o uso do método contraceptivo, ela tem a possibilidade de receber orientações e até iniciar medidas que vão melhorar muito a evolução da gestação. Um dos aspectos fundamentais é o início do ácido fólico. O ideal é que ele seja iniciado 3 meses antes da gestação. Então, a mulher que tem esse planejamento e consegue utilizar essa medicação simples, de fácil acesso, baixo custo, ela diminui riscos de malformação fetal. Então, é uma medida importante de impacto ao longo da gestação. Começa o ultrassom, que você vê ali na televisão, eu já vi, dava pra ver a cabecinha assim com o corpinho, e eu já via o coraçãozinho. Eu falei, é o coração, doutor? Ele é. E você vê mexendo, sabe? Eu falei, gente, o que tá mexendo na TV tá mexendo dentro de mim. Então é muito estranho, mas ali caiu a ficha, eu chorei um monte. Porque ali que eu acho que você vê mesmo, nossa, eu realmente tô grávida, tem alguém dentro de mim e mexe. Então isso é bem gostoso. Então toda mulher na fase inicial da gestação, ela fica muito insegura. Será que está tudo bem? Porque ela não sente a movimentação do bebê, ela não tem
medidas claras de que a gestação está tudo bem. A barriga ainda não é evidente, ela sente um mal-estar normalmente mais pronunciado durante a gestação, que nessa fase, com o aumento do hormônio da gestação, que é o beta-HCG, ela sente mais sonolência, enjoos, que comprometem às vezes o dia a dia dessa mulher e não traz segurança de que a gestação está tudo bem. Então, nesse momento, além desse impacto físico que a gestação traz, a parte emocional é: será que está tudo bem? Será que realmente eu estou grávida? Será que o meu bebê ele está sendo bem formado? Será que eu não vou perder essa criança? Essa fase inicial é muito ligada a isso. Depois do primeiro ultrassom que eu comecei a conversar com o bebê, com a barriga, porque até então eu tinha muito medo de perder, porque é muito comum perder. Meu irmão mais velho teve a primeira gestação, minha cunhada perdeu, então eu tinha muito receio. Até a gente não queria contar para todo mundo, mas a gente não aguentou. Então, só depois do primeiro ultrassom, que o médico viu que estava tudo bem, que o feto estava desenvolvendo, aí que eu relaxei e comecei a aproveitar mesmo. O primeiro trimestre da gestação, ele traz muita mudança física, ele traz os sintomas exacerbados da gestação e é o momento da formação fetal. Por isso também que é o período de maior acontecimento dos abortamentos. A maior parte dos abortamentos acontece nas primeiras 12 semanas de gestação, porque a maior causa deles é por alguma alteração na hora da formação. Então, alterações cromossômicas que a gente chama. Por esse fator, ele se torna mais comum nessa fase da gestação. Cada dia você vai se preparando mentalmente, vai tendo noção do tamanho da responsabilidade. Noção, né? Porque aí quando pegar no colo mesmo que eu acho que vai começar tudo. Mas eu tô feliz, tô pronto pra encarar essa caminhada aí. Ele tá começando a conversar com a barriga, então ele dá bom dia pro filho, vontade. dá boa noite pro filho. Muito legal essa série. Agora, na semana que vem, você confere o segundo episódio de Bebê à Vista. Agora, voltando para o tema de hoje, Maíse, qual a importância, qual o papel dos pais e dos professores para auxiliar uma criança com dislexia? Tá. Pensando primeiro nos pais, né? Os pais, eles não têm obrigação de saber o que está acontecendo com o filho, né? Então, o primeiro passo é assim, os pais que acompanham, né, a criança na escola, a mãe vai perceber que o professor está dizendo: nossa, teu filho está com mais dificuldade nisso ou naquilo, ou à medida que ela acompanha os deveres de casa, ela vai sentir. Então, é importante assim que seja buscado um auxílio, uma avaliação, né, de um profissional que possa identificar. E a família não vai fazer pela criança, mas ela vai tentar direcionar para que essa criança se sinta segura. Então, dizer isso: olha, meu filho, eu sei que é difícil, mas é superável, né? Você vai conseguir com a minha ajuda, com a ajuda da escola, né? De profissionais, se for o caso, né? E isso vai ser superado. É importante que você acredite que você é uma criança inteligente e que todos nós temos algumas limitações e podemos superá-la. Eu acho que esse é o primeiro passo, é bem importante. E a parte dos professores? Dos professores, é assim, também é importante que essa criança seja compreendida que ela tem uma dificuldade real. Ela não está com a dificuldade porque ela quer. Ela não lê de uma forma fluente porque ela está com preguiça, né? Ela não tem trocas na escrita porque ela está displicente. É porque realmente ela tem uma dificuldade. Então, nós temos que compreender isso, dar um tempo maior para ela, dar pistas, num ditado, por exemplo. Então, dar bastante pistas articulatórias, falar de uma forma mais clara, né? Ordens bem simples, de uma forma bem explícita mesmo, né? E a hora que ela tiver que dar um retorno daquilo que ela compreendeu, que ela possa dar esse retorno verbalmente. Então, até assim, a criança com dislexia, ela é respaldada pela lei, né? Nesse sentido, ela pode fazer uma prova oral. E o trabalho na sala também, né? Colocar para todo mundo, né? Que cada um tem a sua habilidade mais ou menos desenvolvida. Um gosta mais de desenhar, outro não desenha nada, né? Um é bom na matemática, o outro não tanto. Né? Colocar essa diversidade que existe, que é real, para que a criança com dislexia não se sinta a pessoa mais diferente do mundo, e que não é.
Sim, todos nós somos. Com certeza. Agora, como são realizados esses tratamentos para amenizar a dislexia? Tá. Como eu disse, né, para se chegar ao diagnóstico, várias áreas estão envolvidas. Então, em cada área, vai se fazer uma avaliação e detectar qual habilidade, qual dificuldade que essa criança tem e se trabalhado. Então, a nível assim, de coordenação motora, global ou fina, e o TO ou o psicopedagogo vai estar trabalhando isso, né? Na psicologia vai trabalhar a parte, né, emocional, muitas vezes orientação à família e à escola também. E na fonoaudiologia, né, que é a minha área, nós trabalhamos com a linguagem. Dependendo da idade, do momento em que a criança vai para a intervenção, para o tratamento, trabalha-se aquilo que está sendo necessário no momento. Então, a fala, depois a memorização, a consciência fonológica, como eu disse, o acesso rápido ao léxico, né? Então, o que seria isso? Eu olhar para uma figura e conseguir dizer, é copo, é macaco, né? Nomear essas figuras de uma forma rápida, nomear rapidamente uma letra, um número, uma palavra. Então, esse acesso rápido é importante na hora de eu ler, né? Senão a minha leitura fica truncada. E aí, se eu leio devagar, né, tentando decifrar palavra por palavra, o que vai acontecer? Eu vou perder o sentido, né? A hora que eu chego no final da linha, eu já esqueci qual é a primeira palavra. Então, não vai ter compreensão. Legal, Maíse. Bom, nosso programa já está chegando ao final. Quero aproveitar já e agradecer todas essas informações que você trouxe para a gente. Obrigada por participar do nosso programa. Bom, lembrando que você pode conferir esse e todos os programas já exibidos na hora que quiser em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Até o próximo Saúde em Prática. Tchau, tchau!